Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã, estamos aqui para começar o dia na presença de Deus. Começar o dia diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Vamos iniciar o dia na presença de Deus. Não tem forma melhor do que começar o dia entregando esse dia nas mãos do Senhor, que o fez. Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo de Deus te trouxe nesta manhã para você ouvir uma palavra de Deus, para você ouvir aquilo que Deus tem para o seu coração no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, Gi, seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda, Marta, William, meu amigo, seja bem-vindo, saudade de vocês. Vamos chegando, mais um dia na presença de Deus. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa, o som está bom? Vamos chegando. Esse é o dia que o Senhor preparou, né? Esse é o dia que o Senhor fez. Obrigado, Gi. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Um momento tão especial. Um momento em que, antes de começar qualquer atividade, antes de começar qualquer questões do dia, estamos diante daquele que nos contempla, aquele que nos ajuda, aquele que nos sustenta. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é com ele. Bom dia, Dona Heloísa, bom dia, Vilma, sejam bem-vindas, queridas. Vamos começar o nosso devocional. Tudo na vida tem um propósito, tudo na vida tem uma razão de ser. Sabe, queridos, nada acontece fora dos planos de Deus. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Nada acontece fora dos planos de Deus. Mesmo aquilo que você esteja olhando como problema, como desafio, como uma questão a ser vencida por você, mesmo isso faz parte do plano de Deus. Você não é obra do acaso. Você não está nesse mundo simplesmente por existir. Você está aqui porque Deus assim quis. E Ele quis que você viesse ao mundo porque Ele quis em você realizar o plano dele. Então você é muito especial para Deus, nunca esqueça disso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre essa questão de quem somos em Deus. Porque às vezes, diante dos desafios da vida, às vezes diante dos problemas da vida, a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa questão em Deus. Entenda que você não é um acidente. Eu não sei como é que você foi concebido, como é que você foi concebida. Eu não sei se você foi planejado pelos seus pais ou se você não foi planejado pelos seus pais. Mas independente disso, independente de como você veio ao mundo, você é uma ideia de Deus. Nunca esqueça disso. Você é uma ideia, uma vontade de Deus. Bom dia, Gabi, bom dia, Erla. Não esqueçam jamais disso. Você existe pelo simples fato de que Deus te ama e que Deus quis te trazer ao mundo. E você está aqui porque você é importante para Deus. E hoje vamos falar exatamente isso. O tema da nossa conversa hoje, do nosso devocional, é: você não é um acidente.
Sabe, queridos, quando a gente entende quem somos em Deus, quando a gente vira essa chave, tudo fica mais fácil. A gente começa a olhar para as circunstâncias da vida, a gente começa a olhar para as questões e demandas da vida, na perspectiva de que somos o plano de Deus. E que tudo que vivemos, tudo que passamos, está debaixo da sua soberania. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas. Você entendeu esse versículo? Você consegue pegar esse versículo, que é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, e consegue gravar ele no seu coração? Consegue gravar ele na sua mente? Eu vou repetir. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 2, só a parte A desse versículo, diz assim: Assim diz o Senhor. Não é uma pessoa, não é o seu sentimento que diz, não é o seu pensamento, não é as suas circunstâncias. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas. Pode dizer um amém aí? Você entendeu perfeitamente esse versículo? Existe uma frase do Albert Einstein, que é uma frase muito famosa, muito conhecida, que diz assim: Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deus não trabalha com a sorte. Deus não é pego de surpresa. Deus não brinca de ser Deus. Ele é soberano. E Ele te criou, te formou desde o ventre da sua mãe. Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para você. Entenda que seu nascimento não foi um erro, não foi um acidente. A sua vida não é obra do acaso, da natureza, de repente você nasceu, não. Muito antes de você ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Entenda isso. Antes de você ser concebido pelos seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Sabe, você está vivo, você está viva porque Deus decidiu te criar. Deus decidiu te fazer. Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 138, versículo 8. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Olha o que o salmista declarou: O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Diga isso para você mesmo: o Senhor, o meu Deus, cumprirá o seu propósito, o seu plano, aquilo que Ele tem para mim, para a minha vida, Ele cumprirá. E Ele já está cumprindo. Esse processo que você está vivendo, esse momento que você está vivendo, que chama hoje, não que passou, passou, já foi, já fez parte do processo. O que virá, ainda virá, faz parte do futuro e do plano de Deus lá na frente para você. Mas o processo que você está vivendo hoje, agora, nesse momento, que é o processo da vida presente, faz parte do plano de Deus para a sua vida, porque Ele cumprirá o seu propósito. O salmista tinha muita consciência de quem ele era em Deus. E ele tinha certeza
uma certeza inegociável de que o propósito dele, de Deus, seria cumprido. Sabe, Deus determinou em você dons e talentos e uma personalidade única. Você é diferente de qualquer outra pessoa. Você é exclusivo para Deus. Você tem as características que Deus colocou em você. Você tem os dons e talentos que Deus colocou só para você. Entenda que tem coisas que Deus pede para você fazer, que Ele não vai pedir para ninguém. Porque Ele te doutou, colocou em você características, dons e talentos, que só podem ser exercidos por você, por mais ninguém. Porque esses dons e talentos fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Tudo que Deus faz é perfeito. Deus fez isso porque em você, Ele quer realizar o plano dele, o propósito dele. Ele quer que você viva plenamente a sua vontade. Salmo 139, versículo 15. Presta bem atenção nessa porção da palavra. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Eu estava ali crescendo em segredo. Olha que lindo isso. Todo o seu crescer, toda essa estrutura quando estava sendo formada, Deus estava contemplando. Deus estava olhando. Deus estava vendo os seus ossos sendo formados. Ali você estava em segredo. Segredo para o mundo, mas não para Deus, que te colocou ali no ventre da sua mãe e te formou. Você não é obra do acaso. Você é a ideia de Deus, plena, absoluta, exclusiva. Deus planejou seus dias antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e também da sua morte. Você não morrerá de repente e você não nasceu de repente. Tudo está dentro do plano e do propósito de Deus. Tudo. Por isso, nada na sua vida é casual. Nada na sua vida é de repente. Até mesmo os problemas que te afligem. Até mesmo as preocupações que assolam sua mente não pegaram Deus de surpresa. Tudo foi feito em você, em função de um propósito. Tudo, tudo. Entenda isso. Você foi feito por Deus. 139 agora, versículo 16 do livro de Salmos. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Eu vou repetir, presta bem atenção nesse versículo. É o mesmo Salmo 139. A gente vai ler esse Salmo. A gente hoje vai ler o Salmo 27, mas vamos chegar no 139. Se você já quiser ler o 139, é muito bom. Faz parte da leitura bíblica e lá fala sobre você. O Salmo 139 fala sobre eu e você. Salmo 139, versículo 16 diz assim: Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no seu livro, quando ainda nenhum deles existia. Sabe, o seu futuro já foi escrito por Deus. O seu futuro abençoado, extremamente cheio de realizações e conquista, o seu futuro extraordinário já foi escrito por Deus.
mesmo que ele ainda não exista para você, ele já existe no coração de Deus, ele já existe na sua vida. Sim, Marta, é um salmo maravilhoso, eu também gosto muito dele, Salmo 139. Leia hoje. Quando terminar essa live, queridos, pega a palavra de Deus, a Bíblia, e leia o Salmo 139, ele é maravilhoso. Bom, isso foi só a introdução do devocional. Eu vou começar o devocional agora. Já que você entende que você não é um acidente, que você é uma obra e um propósito de Deus, como é que você deve viver diante dessa verdade? Como é que você deve caminhar os seus dias diante dessa linda verdade sobre você? Que você é exclusivo por Deus, você foi feito por Ele. Antes mesmo de você nascer, você já era ideia de Deus. E todos os seus dias já foram escritos no livro de Deus. Agora, diante dessa verdade, que você não é obra do acaso, nem um acidente, e que Deus tem planos a respeito da sua vida, como é que você deve viver diante dessa verdade? Bom, sua vida não é um acidente, então a primeira coisa que você precisa entender é que você deve desfrutar do amor de Deus por você. Desfrute do amor de Deus por você. Sabe, se sentir amado é muito bom. O ser humano, ele tem essa necessidade. E quando ele não se sente amado, ele começa a criar situações para chamar atenção, como se estivesse falando, estou aqui. Porque o homem tem, por natureza, a necessidade de se sentir amado. O homem tem, por natureza, essa carência de amor. Isso é natural. Isso faz parte da nossa existência. Mas entenda, existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Existe um Deus soberano. Existe um Deus que não perde batalha. Existe um Deus que te fez. Existe um Deus que te ama profundamente e completamente. E não há nada, Paulo disse isso. Ele disse isso porque ele experimentou isso, ele vivenciou isso. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Não são as circunstâncias, não são seus pensamentos, não são seus sentimentos, não são as vozes contrárias que você escuta durante o dia. Não é a dor, não é a fome, não é a miséria, não é a tristeza, não é a preocupação, não é a angústia, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, entenda uma coisa, já que você não é obra do acaso, já que você entendeu que você tem na sua existência, na sua criação, um propósito, primeira coisa, desfrute do amor de Deus por você. 1 João, capítulo 3, versículo 1 diz assim: que amor maravilhoso do Pai, que o Pai nos concedeu. Vejam, somos chamados filhos de Deus, e é o que realmente somos. Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto, 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 que Ele nos deu o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o seu Deus, você tem o privilégio, a alegria de se tornar filho de Deus. Então desfrute desse amor. Entenda que você está sendo amado como um filho, como uma filha. Entenda que o amor que Deus te ama é o amor de um pai. Um pai que ama o seu filho profundamente e completamente. Desfrute desse amor. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: quem não ama
não me conhece, pois Deus é amor. Desfrute desse amor de Deus, amando a Deus também, acima de todas as coisas. Mas permita ser amado por Deus. Às vezes você sabe dessa verdade, às vezes você sabe dessa grande verdade, mas você não deixa, você não se permite ser amado por Deus. Ah, queridos, quando entendemos isso e deixamos Deus nos amar, a nossa vida muda completamente, a nossa história muda completamente, porque o soberano, o poderoso Deus nos ama. E por isso Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos conduz, Ele nos orienta, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Essa é a consequência do amor de Deus sobre nós. Deixe ser amado por Deus. Preste atenção nessa declaração do salmista, Salmo 63 agora, versículo 3. Ele diz o seguinte: o teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. Quando nos sentimos amados por Deus, quando nos sentimos amados por Deus, a nossa vida pulsa nessa cadência do amor de Deus. Então, já que você entende que você não é obra do acaso, que você nasceu por um propósito, que você não é um acidente, a primeira coisa que você deve fazer é desfrutar desse amor de Deus por você. Entenda, Deus te ama muito. Por isso você está vivo, por isso você está de pé, por isso você vence as batalhas. Então, quando você entende que você nasceu sendo uma ideia de Deus, quando você ainda estava no ventre, sendo formado no ventre da sua mãe, Deus estava te contemplando. Deus estava te contemplando. Bom dia, Dani, querida, seja bem-vinda. Deus abençoe. Segunda coisa que você deve entender, já que você sabe que a sua vida não é obra do acaso, que a sua vida não é um acidente, então assuma o valor que você tem para Deus. Entenda o valor que você tem como filho e filha de Deus. Você deve reconhecer que você é uma pessoa valorosa, uma pessoa que tem um grande valor para Deus. Como eu te falei, você é uma pessoa exclusiva para Deus. O que Deus quer de você, Ele não quer de mais ninguém. O que Deus tem para você, Ele não tem para mais ninguém. Os dons e talentos que Deus derramou sobre você, Ele não derramou para mais ninguém. Você tem um valor incalculável para Deus. Assuma isso. Assuma o seu valor. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Sabe, queridos, quando vemos a criação de Deus é muito interessante, porque tudo Deus criou com a sua palavra. Quando Ele disse haja luz, a luz se fez. Quando Ele diz haja o firmamento, Ele fez a terra. Quando Ele diz haja separação entre as águas e a terra, houve o mar e houve a terra, parte seca. Quando Ele diz que os animais fossem criados, que povoassem a terra e povoassem o céu e povoassem os mares, tudo se fez através da sua palavra. Mas quando Ele foi fazer eu e você, Ele usou as suas próprias mãos. Você e eu somos e ocupamos o primeiro lugar na criação, a nível de importância e de valor, porque somos os únicos da criação que foram feitos pela mão do Senhor. Então, em você
e em mim tem o DNA do Senhor. Entenda o seu valor diante de Deus. Você é muito importante para Deus. Sabe, esse lugar que a gente ocupa de primazia na criação nos dá o direito de nos tornarmos filhos perante a nossa fé em Jesus Cristo. E sendo filhos, somos amados como tal. Assuma o seu valor diante de Deus. Sabe, você descobrirá a cada dia que você não é um acidente, que você não é obra do acaso, quando você assumir e entender o seu valor diante de Deus. Olha que versículo maravilhoso que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 4, diz assim: para libertar você, isso é Deus falando, escute a voz de Deus agora, para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito, você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Olha isso, você faz parte de um povo que eu amo, você merece muita honra. Ah, querido, se sinta honrado, honrada nesta manhã por Deus. Você faz parte da criação de Deus. Deus te ama. Amém? Terceira e última coisa que você deve entender. Já que você entendeu que você não é obra do acaso, já que você entendeu que você foi criado por um propósito, desfrute do amor que Deus tem por você. Assuma o valor que você tem para Deus. E acredite no que Deus pensa sobre você. Queridos, chega de achar, chega de viver aquilo que os outros pensam sobre você. Deixa de fazer a sua identidade em cima daquilo que eles falam de você. Não, isso não importa. Isso não importa. Acredite no que Deus pensa sobre você. Acredite nisso. O que Deus pensa sobre você tem muito mais valor, tem muito mais importância, tem muito mais verdade do que qualquer outra coisa deste mundo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Antes da criação do mundo, Deus já olhava para você. Antes da criação do mundo, você já era ideia de Deus. Antes da criação do mundo, você já era a escolha de Deus. E você se tornou um só em Deus, através da união com Cristo. E pertencemos somente a Deus. E por isso, nos colocamos diante de Deus sem culpa, reconhecendo o nosso valor, reconhecendo quem somos em Deus, reconhecendo a nossa identidade, reconhecendo que somos filhos e filhas do Criador dos céus e da terra, do soberano Deus, daquele que tem todo o poder, aquele que detém todo o poder. O seu amor nos alcança todos os dias. Acredite no que Deus pensa ao seu respeito. A sua vida tem um profundo significado. Você não é um erro, você não é um acidente, você é um projeto exclusivo de Deus. Sabe, os pensamentos que Deus tem sobre você são maravilhosos. Os pensamentos que Deus tem para você, o que Deus deseja realizar na sua vida, é grandioso. O que Deus pensa sobre você é maravilhoso. Eu vou ler um versículo que eu li no devocional anterior de ontem,
Mas eu vou ler de novo esse versículo aqui nesse devocional, porque isso tem que ser uma realidade experimentada e vivida na minha vida e na sua vida. Deus sabe tudo a teu respeito. E os planos que Ele tem para você são muito maiores do que os seus próprios planos. Jeremias capítulo 29, versículo 21. Versículo 11, desculpa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Plano de dar esperança e um futuro. É isso que Deus pensa sobre você. É isso que Deus tem para você. Então descansa. Não há circunstância que vai mudar isso. Não há o que você faça ou o que você deixe de fazer que vai mudar isso. Não é o que você pensa que vai mudar isso. Não é a dor que de repente você está sentindo que vai mudar os planos de Deus. Nada. Nada é capaz de mudar aquilo que Deus tem para você. Tudo na vida são fases. Tudo na vida passa. Mas tudo faz parte de um plano, de um propósito que Deus tem para entregar nas suas mãos. Ei, você não é obra do acaso. Entenda isso, entenda o seu valor em Deus, desfrute do amor de Deus e acredite no que Deus pensa sobre você. A sua vida não é um acidente. Então viva como filho de Deus. Se comporte como filho de Deus. Pense como filha de Deus. Haja como filho de Deus. Caminhe como filho de Deus. Ei, você representa um reino. Você representa um reino. Ande como representante desse reino. Entenda isso. Entenda isso. Sabe como é maravilhoso quando a gente entende que somos amados por Deus. Como é maravilhoso quando entendemos que somos filhos de Deus. Não importa como você veio ao mundo, não importa se você foi planejado ou não. Isso não importa. O que importa é que você está aí, como ideia de Deus, pronto para desfrutar e viver o que Deus tem de melhor para você. Eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes de orarmos, vamos entender profundamente o que diz nessa carta. Diz assim: e para mostrar que vocês são meus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que clama, Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhe dará tudo o que Ele tem para dar para os seus filhos. Você entende isso? Você não chama Deus de Pai pela sua própria vontade. Você não reconhece Deus como Pai pelo seu próprio pensamento. Porque o Espírito Santo que habita em você exclama e clama, Abba, Pai. Deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo confirmar a cada dia quem você é em Deus. Entenda que, sendo filho de Deus, não somos mais escravos. Somos livres, pertencemos a um reino. E pelo fato de sermos filhos e filhas de Deus, Deus nos dará tudo o que Ele tem para dar para os seus filhos. Isso é uma promessa, isso é uma garantia de que você não está só e de que Deus tem ainda muita coisa para entregar, para fazer, para realizar sobre a sua vida. Entregue a sua vida completamente a Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Descanse no Senhor. Confie plenamente no Senhor. A sua vida não é um acidente. A sua vida não é obra do acaso. Então desfrute do amor de Deus. Assuma o valor que você tem para Deus. Acredite no que Deus pensa sobre você. Viva como um filho de Deus.
viva como um filho de Deus. Amém? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje. Uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração ontem. E quando a gente entende quem somos diante de Deus, queridos, tudo muda. Tudo muda. Se você estiver no olho do furacão, se você estiver no meio da tempestade, se você estiver no turbilhão de pensamentos e sentimentos, pare um pouco e pense, reflita quem você é diante de Deus. Sabe, ontem eu coloquei uma caixinha de pergunta no meu Instagram, eu estou começando a fazer isso com uma certa frequência, porque pessoas têm suas dúvidas, seus questionamentos, e nem sempre podemos estar juntos. Então essa caixinha de pergunta tem sido um canal onde as pessoas podem perguntar e colocar ali suas questões e dúvidas. E dentro da graça de Deus e da possibilidade, eu tenho respondido à luz da palavra. E ontem uma pessoa colocou que por que Deus não acaba com a aflição dela, com as circunstâncias que ela está vivendo? Por que Deus não termina esse processo? E eu disse que quando Deus não muda a situação, naquele momento, quando Ele não muda as circunstâncias naquele momento, é porque Ele quer que aquela circunstância, que aquele momento, nos mude. Então, se Deus ainda não mudou aquilo que você está vivendo, olhe para a situação como filho e filha, entendendo que isso faz parte de um processo de crescimento, um processo do forjar de Deus sobre você. Isso vai passar, mas isso vai passar quando você estiver pronto. Quando o propósito que aquilo que está acontecendo te moldou, te forjou e fez você subir de nível, aí vai passar. E foi o que eu respondi para a pessoa. Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Só não passa a palavra de Deus. Só não passa quem é Deus sobre você. Só não passa a sua identidade em relação a Deus. O resto, tudo passa. Então, aproveite o percurso. Aprenda com o percurso. E se torne uma pessoa melhor através do processo. Eu sei que todo mundo quer chegar lá. Nem todo mundo quer viver o tempo, nem todo mundo quer viver o processo. Mas não podemos chegar lá de qualquer jeito. Não podemos receber aquilo que Deus tem para nos entregar de qualquer jeito, porque não saberíamos lidar com essas coisas. Sabe, queridos, o que Deus tem para te entregar é tão grande, é tão extraordinário, é tão fora vamos dizer assim, da percepção humana, que se Ele nos entregar agora, não saberíamos como lidar com isso. Então acredite no tempo de Deus, acredite no trabalhar de Deus, acredite no processo e viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez, entendendo que tudo está debaixo da soberania e do controle de Deus, porque você não é obra do acaso. O plano que Deus tem para você é impensável. Então desfrute desse amor, desfrute do processo, assuma quem você é em Deus, viva como filho e filha, e aquilo que ainda não chegou no seu ouvido, aquilo que ainda seus olhos não viram, aquilo que ainda não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente entregar esse dia para o Senhor, crendo que esse dia faz parte do processo, que possamos viver esse dia plenamente conscientes de quem somos em Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Amém? Coloque a mão no seu coração. Não se distraia com nada agora.
Agora é o momento de entrarmos no sobrenatural. Entrarmos num ambiente onde tudo pode acontecer. Se concentre agora nesse momento de oração. É o momento onde estaremos conversando com Deus. É o momento onde Deus está com seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa voz. Então não se distraia com nada. Viva esse momento agora de oração. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você deseja colocar. Deus ama ouvir a nossa voz. Ele está pronto para interceder, para realizar, para concretizar tudo aquilo. Sabe, a palavra de Deus diz: clama a mim e eu responderei. Deus é a resposta para todas as questões da sua vida, todos os desafios, todas as demandas, seja ela qual for. Deus é a resposta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos. Em nome de Jesus Cristo, aqui permanecemos. Pai, eu te peço que tudo aquilo que não provém da Tua vontade, nesta hora, todo pensamento, toda distração, todo sentimento, toda voz contrária, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que Teu Espírito Santo tranquilize a nossa alma, tranquilize o nosso coração. Que o Espírito Santo possa nesta hora visitar as nossas emoções e pensamentos. E no nosso coração e na nossa mente, Pai, eu peço que o Senhor estabeleça o Teu reino, que o Senhor estabeleça a Tua vontade. Pai, estamos aqui porque reconhecemos quem o Senhor é em nossas vidas. Estamos aqui diante da Tua presença porque entendemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Estamos aqui porque o Senhor é o governo da nossa vida. Estamos aqui porque queremos entregar todo o nosso ser, todo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito em Tuas mãos. Estamos aqui, Pai, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Pai, que os Teus planos e os Teus propósitos, que tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós seja manifestado agora e que possamos desfrutar plenamente e completamente de tudo aquilo que o Senhor tem, de tudo aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Oh, Pai, como é bom entendermos através da Tua palavra que não somos um acidente, que não nascemos por acaso, só estamos vivos, só viemos a esse mundo porque o Senhor tem um plano para realizar na nossa vida. E que esse plano venha, e que esse plano se concretize, e que esse plano se realize. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que dependemos completamente do Senhor. Não nos faça sair daqui, não nos faça caminhar se o Senhor não estiver conosco. Obrigado pela Tua palavra. Que possamos ter dentro de nós esse reconhecimento, que possamos ter a consciência de que somos filhos, que somos filhas, amados pelo nosso Pai, completamente amado por aquele que nos criou, por aquele que nos formou. Ah, Pai, enquanto estávamos no ventre da nossa mãe sendo formado, nossos ossos sendo formados, a nossa carne sendo desenvolvida, os nossos órgãos sendo construídos pelo Senhor, o Senhor estava nos contemplando, o Senhor estava nos vendo, o Senhor estava cuidando da nossa formação e o Senhor estava derramando sobre nós dons, talentos, características exclusivas de cada um. E o Senhor, no momento certo, nos trouxe ao mundo para vivermos e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem, de tudo aquilo que o Senhor planejou, porque nós somos ideias do Senhor. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha cada um de nós na sua mente. E hoje estamos aqui vivendo,
porque somos resultado desse grande amor que o Senhor tem por nós. Por isso, Pai, que a partir de hoje possamos viver como filhos, viver como filhas, agir, pensar, sentir, falar como herdeiros de Deus, como filhos de Deus. Que possamos ser inundados por esse amor de Pai, ao ponto de mudar toda a nossa estrutura, toda a nossa característica, todo o nosso ser, e que possamos fluir nesse amor. Pai, eu te peço, opera, move as águas na vida dos teus filhos, e que eles possam viver com essa identidade, porque vivendo assim, tudo se torna possível, tudo se torna pleno e absoluto, porque em Ti todas as coisas são feitas, todas as coisas são consumadas. Obrigado pela Tua palavra de hoje. Obrigado por acrescentar mais na nossa fé. Obrigado por nos renovar na Sua presença. Agora, Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, os abençoe completamente e profundamente. Que eles possam viver essa identidade no Senhor. Que eles possam falar, pensar e agir como filhos. E que eles possam desfrutar desse grande amor. Os abençoa, Pai, em tudo. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, tudo que eles realizarem hoje, tudo aquilo que eles forem fazer hoje. A Tua boa mão esteja sobre eles, os capacitando, dando graça e sabedoria, e que eles possam viver o melhor dia da sua vida hoje. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra invada o coração deles, que eles entendam a sua identidade, quem são em Cristo, e que eles possam desfrutar desse grande amor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado por essa manhã que o Senhor nos trouxe aqui. Que possamos viver o dia de hoje cheio da Tua graça, cheio do Teu favor e cheio do Teu Espírito em nós. Obrigado, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra realmente possa ser vida no coração de vocês, que vocês possam desfrutar de cada momento dessa vida. Não fique preso ao que passou, não se preocupe com amanhã, porque a vida acontece na rotina, a vida acontece no presente. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais Ele vai te acrescentar. Desfrute do amor, desfrute de quem você é em Deus. Entenda que você está aqui, porque Deus quis e quer realizar o propósito dele sobre você. Amém? Que Deus possa vos abençoar e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para mais um devocional, mais uma palavra de Deus, e que Deus possa nos ensinar a cada dia, que possamos ter em nosso espírito o espírito ensinável, que possamos ser moldados a cada dia pela Sua palavra. Continuamos no nosso desafio, hoje vamos ler o Salmo 27, continue lendo a palavra de Deus, continue meditando nela e vamos continuar sendo alicerçados por essa palavra. Amém? Salmo 27 hoje como desafio do devocional. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por cada um de vocês estarem aqui. Vocês são corajosos, estão aí firmes, dia após dia, de domingo a domingo. E vamos juntos, vamos crescendo na graça, no conhecimento e sendo fortalecidos por Deus. Amém, queridos? Para quem chegou agora, essa live vai ficar gravada no meu Instagram, tá? Basta você entrar lá e ouvir e ser alimentado pela palavra de Deus. Tá bom? Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã. Fiquem com Deus.